com um recordatório da aula passada, falaremos sobre as atividades, o que? As atividades talâmicas. O tálamo é uma estrutura mais profunda do que as estruturas vivenciadas por vocês no bimestre passado. As outras estruturas eram referentes ao telencéfalo e agora nós estamos estudando o que? O diencéfalo. Vamos lá, pessoal, por favor, silêncio. Estamos estudando o diencéfalo. E a primeira coisa que nós vimos na sexta-feira passada era uma subdivisão em setores do diencéfalo. Então, o diencéfalo era dividido em tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Nós vimos que o tálamo é um terminal integração para informações que ascendem ao córtex e informações que descendem ao sistema periférico. E esse tálamo aqui está sendo representado ilustrativamente por vários subnúcleos aqui. Nós vimos que eram 3 grupamentos e muitos núcleos. Um grupamento anterior, um grupamento medial, um grupamento lateral e núcleos que tinham responsabilidade, não é? Por interpretações de sensações, por regulagens aos movimentos motores voluntários. Silêncio, por favor. Essa área anterior aqui é o grupamento anterior e traz consigo um núcleo que é o núcleo anterior. Esse núcleo é capaz de fazer com que você tenha uma memória para a dor crônica. É aquele núcleo envolvido num sistema que nós falamos lá no laboratório antes das férias, que era o circuito de Papez, circuito da dor crônica, onde eu recebia uma informação dolorosa, essa informação era interpretada por um núcleo talâmico específico, que no caso passa a ser um núcleo lateral, e que depois a informação ia para a área cingulada, para o fórnix, do fórnix para a região anterior talâmica. Então eu tinha um circuito de Papez aí, envolvido também o corpo mamilar, que foi citado naquela oportunidade. Então essa região anterior aqui do tálamo é a região responsável também pela memorização das dores. As dores que se tornam crônicas e se tornam psicogênicas a partir do avanço do tempo. Lembra que disse na aula passada, tem uma lâmina de divisão aqui, chamada de lâmina medular interna ou lâmina em Y. É o que faz a divisão do grupamento anterior, do grupamento medial, do grupamento lateral do tálamo. O grupamento anterior está envolvido na dor crônica, psicogênica. O grupamento medial está envolvido com informações advindas de onde? Informações advindas das vísceras. Lâmina medular interna ou lâmina em Y. E o grupamento medial se envolve então em informações sensitivas advindas das vísceras. Lembra? Esse grupamento medial é dividido em núcleo medial e núcleo mediano. O núcleo mediano era a área da aderência intertalâmica, estrutura neuroanatômica que vocês viram na aula passada. E depois nós tínhamos o que? Os núcleos laterais, que ficam todos eles aqui no grupamento lateral do tálamo. É complicadinho? É um pouco complicadinho, mas dá certo. De novo, nós estamos vivenciando o que? Estruturas mais profundas. Voltando então para aqueles que perderam a aula na segunda passada. Eu tenho o que aqui? Um corte sagital do encéfalo, sagital e uma vista medializada do encéfalo, tudo bem? No bimestre passado nós analisamos isso aqui, ó, a região do teleencéfalo, os sulcos e giros, os homúnculos, sim ou não? Os lobos frontais do MIP, os parietais, os occipitais, os da ínsula, o lobo límbico e os temporais, sim ou não? Deixamos tudo isso de lado para estudar agora o que? O miolo, para estudar isso aqui. Isso que eu acabei de circunferenciar ali, não é? Acabei de fazer o contorno. Isso não é mais o nosso telencéfalo. Isso passa a ser o nosso diencéfalo. Então nós estamos estudando o diencéfalo, ok? A área central. E para aqueles que mais uma vez recapitulo, faltaram, o diencéfalo é dividido em 4 porções.
dividido no tálamo, que é esse aqui, que é o que nós estamos falando, dividido no hipotálamo, dividido no subtálamo e essa porção mais posterior que é o epitálamo. Olha só, tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Nós estamos ainda na primeira estrutura do diencéfalo. Então aperta o passo. Primeira estrutura do diencéfalo é quem? Tálamo. O tálamo é um terminal de integração, foi a analogia que eu usei na aula passada. Um terminal de integração de ônibus. Tudo que vem da periferia do corpo tem que passar no tálamo para depois ser distribuído para onde? Para depois ser distribuído para o córtex, ok? E tudo que é produzido no córtex tem que passar no tálamo para descendentemente ir para onde? Para o corpo. Então é um terminal de integração de sensações, de informações somestésicas e de atividade motora, de motricidade, de movimento, além disso de funções vegetativas também, ok? O que são funções vegetativas? Por exemplo, uma expressão facial de dor é uma função vegetativa. A fome é uma função vegetativa. A sede é uma função vegetativa. Então, essa área diencefálica trabalha muito com funções vegetativas, ok? Então, nós vamos trabalhar com qual porção do diencéfalo primeiro? Com o tálamo. Então, essa massa ovoide aqui, uma massa em formato de um ovo, ó, uma massa ovoide aqui, por favor, gente. Uma massa ovoide aqui, ligada pela aderência intertalâmica a outra massa ovoide. Eu tenho dois tálamos, né, pessoal? Por favor, todas as estruturas que vocês estão vendo contempladas desse lado, nós temos do outro. Isso é um córtex sagital mediano. Então eu tenho um tálamo direito e um tálamo esquerdo. Eu até expliquei etimologicamente de onde vem a palavra tálamo. Vem de antecâmara, antessala. É uma área onde eu tenho ali a composição do líquido cefalorraquidiano. Sabe o líquido da espinha que se coleta para descobrir se tem meningite ou não? Para o fechamento de diagnóstico. Esse líquor cefalorraquidiano, ele permeia essa área. Por isso aloja a parte do líquor ali, o tálamo, né? Entre um e outro. Já que ele é uma massa ovoide, ele é um ovo, o tálamo direito com o tálamo esquerdo encostam-se apenas por uma pontinha, sim ou não? Fazendo com que essa área central seja cava, tenha o quê? Tenha um espaço. Se o tálamo fosse chapado, não teria área para o líquor ficar, sim ou não? Como o tálamo é um ovo, e esse ovo encosta no outro aqui, eu tenho só uma aderência entre um e outro. Se eu tenho uma aderência, como é chamada essa aderência? Aderência intertalâmica, sim ou não? Então eu tenho essa antecâmara, essa antessala onde fica o líquor. Bom, preâmbulo dado, feito, vamos ao que precisamos, né? Que é a nossa querida imagem do tálamo ilustrativa. Dá uma olhada na nossa massa ovoide ampliada e janelada aqui. Então vamos analisar esse tálamo. Esse tálamo, então, voltando à vaca fria, esse tálamo é dividido por quê? Por uma lâmina medular interna, chamada de lâmina em Y. É dividido em quantos grupamentos? No grupamento anterior, no grupamento, medial e no grupamento lateral. O grupamento anterior tem núcleos que competem em quais funções? Memorização da dor psicogênica. Aquela dor em que você teve um machucado no ombro, um machucado sarou, houve um processo cicatricial, só que deixou de herança o quê? A memória da dor, um potencial eletroquímico que fica reverberando lá nessa área talâmica. Professor, significa então que eu preciso, para o meu paciente que tem essa dor psicogênica aí assertivamente diagnosticada, eu tenho que trabalhar as ações na região do tálamo e do circuito de Papez? É claro que sim. Usando terapia cognitivo-comportamental, usando imagética, usando o que você quiser, mas tem que tentar diminuir a dor desse paciente nessa região. Eu falei sobre um paciente meu, atleta profissional de futebol, acho que falei para vocês, não falei? Tive um atleta profissional de futebol, ele bateu o cotovelo, isso há um bom tempo atrás, treinava no Monte Azul, quando estava na primeira divisão.
Ele bateu o cotovelo numa placa de concreto no gramado, treinando, ficou vermelho, quente, inchado, inflamou, estava ali machucado. Passado, nós usamos o protocolo de laser, diminuímos a inflamação, o cotovelo ficou sequinho, não tinha mais nada. Passou um mês reclamava de dor, 2 meses reclamava de dor, 3 meses reclamava de dor, 4 meses, 5, 7 meses reclamava de dor. Eu falei, opa, esse paciente já entrou no modelo que a gente conhece? Um modelo biopsicossocial. O que é um modelo de avaliação biopsicossocial? Eu tenho que avaliar o biológico do paciente? Tem. Eu tenho que avaliar o psicológico do paciente? Tem. Eu tenho que avaliar o social do paciente? Tem. Eu comecei com o biológico. Nada de melhorar, pedi ressonância, pediu uma ultrassonografia de cotovelo, depois uma ressonância. O que tinha no cotovelo dele? Nada, não tinha lesão óssea, ligamentar, tendina, não tinha nada, lesão muscular. Então, quer dizer, biologicamente ele estava, o que a gente chama na medicina, ele estava limpo, não tinha nada, não é? Imaginei, encaixa-se no modelo biopsicossocial. Aquele paciente que é um paciente hipervigilante. O que significa um paciente hipervigilante? Ele senta para assistir televisão, para conversar com alguém, ele fica se hipervigilando. Hoje está doendo aqui, não, hoje está doendo aqui um pouco mais, não, hoje está doendo aqui. Entende ou não? O paciente provocativo ou abolidor também. O que é o paciente provocativo ou abolidor? Ele provoca sempre a dor no local para saber a intensidade da dor. Ele fica apertando, ele fica testando, é o paciente provocativo. E a gente tem o paciente abolidor, ele sabe que ali dói, ele nem mexe, ele se trava. Então, tanto as pontas da corda são ruins, tanto o paciente que é provocativo quanto o abolidor, os problemas vão aumentando. Se ele for provocativo, ele aumenta o que da dor? A memória para a dor, entende? Ele reverbera o sinal doloroso lá. E se o paciente for abolidor, é um problema, porque se ele não move aquele segmento, ele vai ter encurtamento muscular, formação de fibrose na articulação, outros problemas biológicos. Então a gente tem que fazer de tudo para o paciente entender que o modelo de avaliação de dor dele é um modelo biopsicossocial. Eu não vou me ater muito a isso, porque eu quero dar um mini curso de dor crônica para vocês mais para frente, ok? Bom, e aí o que eu fiz com esse paciente? Trabalhei a imagética com ele. O que é imagética? Comprei um espelho, mais ou menos desse tamanho, coloquei em cima da minha mesa, de maneira chanfrada, inclinada, pedi para ele sentar na cadeira e colocasse o braço que ele relatava que doía atrás do espelho, isso depois de 7 meses. Aí eu comecei a brincar com a mão boa dele através do comando verbal, abre a mão, fecha a mão, estica o braço para mim e tudo mais, o braço bom, a mão boa. Depois de um tempo, de 5 minutos, eu pedi para ele olhar no espelho. Ele foi vendo o reflexo da mão boa, entende? Abre a mão, fecha a mão, estica o braço. Depois de 10 minutos, ele esqueceu que o braço estava atrás do espelho. Se ele esqueceu do braço, ele esqueceu de quem? Da dor. Foi a primeira vez em 7 meses que ele esqueceu da dor. Ou seja, eu desvinculei cerebralmente o braço dele da área do braço do homúnculo motor e do homúnculo sensitivo. Se chama imagética. Dá para fazer por braço, para perna, para coluna. Então nós temos alternativas de desvincular essa memória dolorosa, seja desvinculando inclusive o membro ou a estrutura que ele relata a dor. E tem outras alternativas terapêuticas, depois a gente conversa. Bom, então voltando, esse grupamento anterior do tálamo é o quê? Um grupamento envolvido com a memória da dor psicogênica. Ok? Não é assim na vida da gente? O que você estava fazendo dia 4 de agosto do ano passado? Você lembra? Quantos você tem? Uma pergunta. 20? Tá, não por nada, isso é indelicado, mas para saber uma cronologia da humanidade. Vamos perguntar o que vocês são contemporâneos, não é? O que vocês estavam fazendo no dia 4 de agosto? Contemporâneos, melhor. Não é? O que vocês estavam fazendo no dia 4 de agosto do ano passado? O que vocês estavam, agora vocês vão entender. O que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Entende por quê? Contemporâneo? Eu estava vendo televisão. Então, você lembra até. Você lembra? O que você estava fazendo no dia 11 de setembro? 11 de setembro, então, o que você estava fazendo no dia? Você lembra? Eu não estava lá nos corrigeiros. Não, sei que não, mas você deve lembrar basicamente onde estava. Não lembro. Então isso não foi gritantemente importante para você, talvez para mim e para você sim. Né? Então todos os fatos que são gritantemente importantes para a gente o quê? Veja. Todos os fatos que são gritantemente importantes para a gente memoriza. Você acha que uma dor que acompanha um paciente por 3, 4 meses ele já memorizou ou não? Claro que memorizou. Não é? Então é importante que a gente observe as manifestações desses pacientes, não é? As crenças desses pacientes. A senhora que vai na calçada com a outra senhora conversar. Não, eu tenho uma dor no quadril. E a outra responde, não, minha dor no ombro é pior que a sua. Ah não, porque minha dor no tornozelo é absurda. Elas disputam qual dor é pior. Não é? Isso é o que? Isso é crença. Isso é cultura.
local e crença, obviamente associada à memória da dor. Pessoal, vamos lá? Então, o que eu quero dizer para vocês, ao final das contas, é que eu tenho uma área do tálamo envolvida na memória da dor psicogênica. Não é? Então entendam que isso tem cura, tem tratamento, e isso passa pela mão de quem? Do psicólogo. Isso passa pela mão importante do psicólogo. É uma área assim que é muito importante. Não é? Eu tenho contato com a psicóloga do São Paulo Futebol Clube. Por quê? Vocês sabem, Instagram, essas coisas vocês já viram. Eu desenvolvi um instrumento de liberação miofascial já há 9 anos atrás, chama Fibroless. É um instrumento de aço inox, já são mais de 1.200 instrumentos vendidos, e hoje o conceito e a técnica de liberação miofascial do São Paulo Futebol Clube é minha. Né? Então os atletas do São Paulo usam o meu instrumento para recovery, para recuperação funcional depois do jogo e tudo mais. Né? E por isso, quando eu fui no CT do São Paulo por 2 vezes ministrar o curso para os fisioterapeutas do São Paulo, né, eu tive contato com a psicóloga de lá. Então, dor psicogênica se trata não só com o fisioterapeuta que entende de dor psicogênica. Dor psicogênica se trata com o psicólogo que entende de dor psicogênica, sim ou não? Então, hoje vocês sabem a área neuroanatômica envolvida nessa dor psicogênica, que é o grupamento anterior do tálamo. Combinado? Bom, além disso, a gente tem o grupamento medial, envolvido das informações que são recebidas de onde? Informações que são recebidas da área visceral, das vísceras, ok? Então, eu tenho intestino grosso, intestino delgado, que manda informação para esse grupamento medial aqui, para interpretar, por exemplo, inclusive uma dor visceral, uma sensação visceral. Então é um terminal integração dessa área, tá? E eu tenho o grupamento lateral, que é o mais complicadinho, onde eu tenho 4 núcleos do grupamento lateral. Eu tenho mais do que isso, olha quantas cores eu tenho ali, mas 4 grupos se destacam e são importantes para que vocês saibam. Eu tenho o núcleo aqui ventral anterior, eu tenho o núcleo ventral lateral, eu tenho o núcleo ventropóstero-lateral e o ventropóstero-medial. Então eu tenho 4 núcleos aqui dentro do grupamento todo lateral. Dentro do grupamento todo lateral do tálamo. Então veja, nós estamos falando de uma estrutura muito pequena e que tem tudo isso e muito mais. Eu ainda estou escondendo coisas de vocês para não deixá-los aí malucos, mas eu quero que vocês entendam. Aqui eu tenho 4 núcleos: o ventral anterior, o ventral lateral, o ventral póstero lateral e o póstero medial. O que esse grupo faz? Esse grupo faz uma programação motora. Lembra como era feita aqui pelo MIF? Essa área faz uma programação motora, mas não de movimentos assim, digamos que rebuscados, ou movimentos refinados. Aqui é uma programação motora grosseira, ok? Programação motora grosseira é feita no núcleo ventral anterior do tálamo. No núcleo ventral lateral, eu já passo a ter outras condições que não ligadas à motricidade, tá? Mas ligadas à somestesia, ligadas à sensibilidade. No grupamento ventral póstero-medial, também, principalmente ligada ao trigêmeo, ao nervo trigeminal. E o grupamento ventral póstero-lateral das informações globais somestésicas. Então aqui eu tenho informações globais somestésicas, informações trigeminais, aqui informações de relé cerebelar também, ok? E aqui somestesia, tato, pressão, vibração, estiramento, temperatura, ou seja, aquilo que se eu aqueço, resfrio, se eu vibro o seu braço, se qualquer informação sensorial, ela tem que passar obrigatoriamente por onde? Por esse núcleo talâmico, antes de enviar essa informação para o homúnculo sensitivo, ok?
Aqui, informações sensitivas vindas da inervação trigeminal e aqui informações advindas da região cerebelar. Eu vou cobrar isso na prova? Mais ou menos. Eu vou cobrar assim, por cima. Então eu quero que vocês entendam basicamente que o grupamento lateral é o que? Sensitivo e motor. O grupamento medial é visceral. E o grupamento anterior é de dor neuropática psicogênica. Para mim já basta, tá ótimo. Sim ou não? Ok? Copiado? Não? De novo? De novo. O grupamento anterior é o que? Identificação e reverberação e memorização da dor o que? Psicogênica. Sim ou não? O grupamento medial recebe informações viscerais da região abdominal, das vísceras, né, das alças intestinais. E delgado, apenas os dois, corretíssimo. Tá? E aqui no grupamento lateral, informações sensitivas de outras naturezas que não é informação de dor, que a gente já tem um local para ela. Tá? E aqui, obviamente, informações motoras que irão descendentemente para o corpo. Então, sensibilidade e motricidade, grupamento lateral. Dor psicogênica, grupamento anterior. Acepção, recebimento de informações sensoriais e viscerais, grupamento medial. Tudo bem, pessoal? Tá? Vocês chegaram, eu estava falando do São Paulo e tudo mais, era para dizer que eu tive pacientes, atletas de futebol de Monte Azul, profissionais, e que bateram partes do corpo em placas de concreto e que doeu e tal, e a dor não ia embora. Ele memorizou a dor. O machucado cicatrizou, mas a dor permaneceu. Permaneceu porque o circuito era feito aqui, ó, no grupamento anterior, área de memória dessa dor crônica. Não é? E eu disse da importância do psicólogo atender uma dor crônica e disse que tinha contato com uma psicóloga do São Paulo Futebol Clube. Por quê? Porque a liberação miofascial a minha liberação criada, a técnica, a modalidade, né, hoje está no São Paulo Futebol Clube, já há 8 anos. Eles usam do meu instrumento, da minha técnica e tudo mais. Para que vocês chegaram no meio do caminho, eu vi que você ficou assim, meio que curioso, porque é futebol no meio, a molecada gosta, os homens gostam. É, justamente. Quem sabe o pessoal que você Tem no Instagram, sim, eu fui 2 vezes no CT. Então tem, na época, quem jogava no São Paulo era o Rodrigo Caio ainda, que jogava naquela época lá, né, que eu fui para lá. Tá? Então hoje eles usam, inclusive o fisioterapeuta do São Paulo na época era o Ricardo Sasaki, um oriental. E de lá ele foi recrutado para ser fisioterapeuta da seleção, a seleção masculina, não é? E ele me pediu 2, 3 instrumentos já na seleção masculina de futebol. Eu falei, por favor, Ricardo, tira uma foto do instrumento do Neymar, mas não pode, né? Direito autoral é muita coisa. Mas no São Paulo tenho muita foto, inclusive tem no Instagram lá, enquanto o Rodrigo Caio está de pé, tem outro atleta fazendo recovery com o instrumento, a gente postou e fez várias coisas. Bom, vamos lá, pessoal, o tálamo ok? Basicamente o tálamo ok? Então vamos passar para uma outra área? Vamos passar para uma outra área, silêncio eu peço. Vamos passar para uma outra área. E qual é essa outra área? Vamos passar para o hipotálamo. Já que o diencéfalo é quem? Já que o diencéfalo é tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Vamos para a segunda porção do diencéfalo. Essa foi a primeira porção, a porção talâmica. Nós vamos para a segunda porção, que é a porção que fica abaixo e à frente, que é a porção hipotalâmica. Olha lá, hipotálamo aqui em uma imagem cadavérica. Vamos dar uma olhada no hipotálamo. Em um corte sagital, o hipotálamo fica aqui, não, tálamo, ó, tálamo. Em um corte sagital, nesse corte sagital, o hipotálamo fica aqui, ó, nessa região. O subtálamo fica aqui e o epitálamo aqui atrás, ó. Então é tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Sim ou não? Nós falamos até agora de quem? Da massa ovoide ali no meio, do tálamo. Nós temos que falar dessa bandeirinha de festa junina aqui, ó. A bandeirinha de festa junina é o hipotálamo, ok? Isso vista num corte o quê? Sagital. Só que num corte coronal, o hipotálamo fica aqui, ó, nessa região. O hipotálamo de um lado, o hipotálamo de outro. E quem que fica aqui penduradinho no hipotálamo? A hipófise.
São 2 hipotálamos e uma hipófise, sim ou não? Não é? Então são 2 hipotálamos e uma hipófise. Aqui é o que nós chamamos e tanto concebemos como eixo neuroendócrino. Por que eixo neuroendócrino? O hipotálamo é a porção neural e a hipófise é a porção endócrina. Então eu tenho a porção neural, o hipotálamo é a porção o quê? Neural. E a hipófise estaria aqui, ó. Certo? É a porção o quê? Endócrina. Professor, então é o hipotálamo que produz a maioria dos nossos hormônios? Sim, é o hipotálamo que produz. Ok? Ou se não produz, ele excita o órgão responsável pela produção, como por exemplo as suprarrenais, as glândulas adrenais acima dos rins, para a produção de quem? Não só de adrenalina, mas para a produção de cortisol, por exemplo, que é o hormônio adenocorticotrófico. Então vamos lá. Tenho produção hormonal? Tenho, mas é só produção hormonal que eu tenho? Não, eu já falei na aula passada quais são os hormônios que essa área hipotalâmica estimula. Vamos ver quais são os hormônios de novo? Quais são os hormônios que essa área hipotalâmica estimula? Vamos lá. O que essa área hipotalâmica estimula? Estimula o LH. O que é o LH? É o hormônio luteinizante. Estimula o FSH. O que é o FSH? É o hormônio folículo estimulante. Estimula quem mais? O PL, que é quem? Uma piada política, mas não vou. É a prolactina. Passa muita coisa na cabeça. Prolactina. Estimula quem também? Estimula a produção do GH, que é o hormônio do crescimento. Tá? Estimula T4 e T3, são os hormônios tireoidianos, certo? Produz quem? O ADH, ou também conhecido como vasopressina, que é o hormônio antidiurético. Também produz o que? A ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. Então, todos esses hormônios, está faltando o que? O adenocorticotrófico. Adenocorticotrófico. Então, todos esses hormônios são ou produzidos pelo hipotálamo, ou esse hipotálamo estimula alguém a produzir, sim ou não? Mas a informação, o mandante é ele, vem dali, ok? Vamos falar um pouquinho de cada um. O adenocorticotrófico, como eu mencionei, vai fazer com que a sua glândula suprarrenal, a adrenal aqui em cima do rim, o chapéuzinho que nós temos acima do rim, produza quem? Cortisol, ok? Produza cortisol. O luteinizante, ele faz o que, o hormônio luteinizante? Vou dar um exemplo do sexo masculino. O luteinizante faz com que células lá no testículo, que são chamadas de células de Leydig, olha só, temos as células de Leydig nos testículos, tá? A produzir o que? Testosterona. Então, a testosterona que a gente produz lá no testículo é estimulada por quem? Pelo hipotálamo, onde matura-se na hipófise e manda via vascular do testículo produzir testosterona. Então não é o testículo que produz testosterona. A célula que está lá precisa de estímulo endócrino para produzir testosterona. Sim ou não? Olha o eixo para produzir testosterona. Olha o eixo para produzir testosterona. Hipotálamo estimula a hipófise, aí o LH produzido, ok? O LH produzido. Por quê? Porque aqui no hipotálamo não é LH e FSH ainda. No hipotálamo é o GNRH. Do hipotálamo para a hipófise, aí eu tenho a produção do LH e do FSH. Entendeu? É um pré-hormônio aqui e depois uma maturação aqui. Sim ou não? Sim ou não?
Sim. Muito obrigado. No GNRH está no hipotálamo e a maturação fica onde? Na hipófise. Aí daqui vai para a corrente sanguínea, vai para os testículos e aí o LH produz quem? Testosterona. Então é hipotálamo, hipófise, testículo, testosterona. Sim ou não? Está fechado. Agora eu preciso do quê? Entender não a testosterona, mas entender o FSH. Mesma coisa. GNRH no hipotálamo, sim ou não? Sim. Maturação na hipófise em FSH. FSH é o tal do folículo estimulante. Vai para o testículo, mas não para estimular as células de Leydig, mas para estimular um outro grupo de células chamadas células de Sertoli, certo? E as células de Sertoli fazem o quê? Produzem o espermatozoide. Sim ou não? Então, para a produção de espermatozoide, para a produção de testosterona, eu tenho que ter esse eixo aqui. Tudo bem? Certo? Tudo bem. Depois eu tenho a prolactina. Onde a prolactina vai agir, professor? Já falei, na glândula mamária. Para descida do leite, produção e descida do leite pelos ductos lactíferos. Então quer dizer que na mulher eu tenho um aumento da atividade hipotalâmica e um aumento da atividade hipofisária durante o final da gestação e pós-parto, para que ela produza o quê? Leite, e para que o leite desça pelo ducto lactífero para poder dar de mamar ao bebê, ao rebento que veio ao mundo. Sim ou não? Ótimo. E aí tem uma outra coisa. Além de todos estes aqui, há a produção de mais um neurotransmissor, que é a dopamina. Só que aqui ela é produzida assim, ó, bem pouco. Não é a área de maior produção de dopamina. A área de maior produção de dopamina nós vamos ver depois, é no mesencéfalo. Chama substância nigra ou negra. Nós vamos ver muito isso quando nós falarmos de quem? De esquizofrenia, ok? Olha o eixo que a gente tem. Quanto mais dopamina, mais controle negativo de quem? De prolactina. Deu para entender o que eu falei ou não? De novo, dopamina não é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central? Ó, estou em vigília, cognição a toda, pensamento lógico a toda, pensamento abstrato a toda, ó, minha cognição, estou voando, ok? Só que ter uma cognição voando com excesso de dopamina pode levar ao quê? Esquizofrenia, ok? Pode levar a sensações persecutórias, vozes alucinatórias, vozes que acusam, vozes que condenam, alucinações visuais, alucinações gustatórias, vários problemas da esquizofrenia nós vamos tratar no último bimestre. Mas o que eu quero dizer? E aí, isso é derivado de um excesso de quem? De dopamina. Aí o indivíduo começa a tomar medicação para diminuir o quê? A dopamina. Diminui a dopamina? Diminui. Mas o que acontece aqui? Não consegue bloquear quem? Diminuiu aqui, não era isso aqui que bloqueava esse? Que fazia leite. Agora, se eu diminuo aqui, vai fazer o que aqui? Aumentar. E aí, leite. Não estou dizendo que todo tratamento para esquizofrenia tem um efeito colateral da produção de leite. Mas a maioria dos tratamentos que tem um excesso de medicação tem como efeito colateral a descida do leite. Sim ou não? Continuando. GH, hormônio do crescimento. Ele começa como GH? Não. Ele começa no hipotálamo como GHRH. Você faria o favor, gentileza? Obrigado. Ele começa com GHRH. GHRH no hipotálamo. Então ele não é GH, ele é um pré-hormônio do hipotálamo, GHRH. E esse pré-hormônio, através do eixo neuroendócrino,
através de um sistema vascular, como todos os outros. Esse sistema vascular chama-se sistema porta-hipofisário. Como é que se chama esse sistema vascular? Sistema porta-hipofisário. Por que porta-hipofisário? Porque é um sistema vascular que conduz esse pré-hormônio. Então ele se transforma em GH na hipófise. É veiculado no sistema circulatório no sangue, e o GH vocês sabem, não é? Hormônio do crescimento, de atividade anabólica corporal, crescimento muscular, crescimento capilar, crescimento daqui, crescimento dali, não é? Desenvolvimento, não é? Corporal. Ok? Tudo bem, pessoal? Então é óbvio que eu tenho controle de GH por outros também hormônios, como a somatostatina. Eu expliquei sobre a somatostatina. Quem produz somatostatina? O pâncreas produz somatostatina. Muito obrigado pela gentileza. O pâncreas produz somatostatina e o estômago produz somatostatina. E o que a somatostatina faz? Ela inibe o GH. Professor, você quer dizer que o meu estômago tem células lá no antro do estômago, que é a parte de baixo, o fundo é em cima, por incrível que pareça. É fundo, corpo e antro, não é? Então o meu estômago lá no antro tem células antrais que produzem somatostatina? Sim. E essa somatostatina inibe a atividade digestória? Sim. Isso quer dizer que o meu pâncreas produz somatostatina? Sim. E quando o pâncreas a produz, isso vai para o sistema circulatório? Sim. E isso inibe o GH? Sim. Tanto que para aumentar o GH de uma maneira mais natural, ao invés de administrações de GH, você pode trabalhar esse eixo, diminuir a somatostatina pancreática para aumentar o GH, né? Mas procure um endócrino, ok? Mas é uma alternativa, tanto que tem muita gente que faz academia que opta por quê? Ao invés da administração do GH, administração de inibidores de somatostatina. Então, se eu inibo a somatostatina e ela que controla o GH, eu inibo a inibição, obviamente eu excito. Menos com menos é mais. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar? Vocês estão captando? Então, vamos lá. Continuando. T3 e T4, tiroxina e tirosina, hormônio da tireoide. Lembra o hormônio da tireoide? Significa que quem produz o pré-hormônio da tireoide é o hipotálamo, e depois vem para a hipófise e depois vem lá para o pescoço, para a glândula tireoide, tá? E esse hormônio faz o quê? É um hormônio de aceleração metabólica, deixa o metabolismo mais célere, mais rápido, mais acelerado, né? A taxa metabólica mais rápida. Quem mais que eu tenho? O ADH. Ó, tem uma coisa para dizer a vocês. Todos estes daqui estão em um cantinho da hipófise, e estes dois estão em outro cantinho da hipófise. Professor, explica de novo que eu não entendi. Professor, eu entendi que tudo isso é produzido do hipotálamo, sim ou não? Mas tem que maturar onde? Na hipófise. Vamos aumentar essa hipófise? Vamos. Se nós aumentarmos essa hipófise no microscópio, ó, vamos aumentar essa hipófise. Tudo bem? Ela é dividida em duas. Ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise. Só para complicar. Então a hipófise é dividida em quantas porções? Duas. Todo mundo aqui desse saco hormonal é de quem? Da adenohipófise. Todos que eu citei aqui são da adenohipófise. E esses dois são de quem? Da neurohipófise. Detalhe, esses hormônios, esses pré-hormônios iam para a hipófise através do sistema porta, através da vascularização. Esses dois não.
eles vão através de uma inervação, não passa pelo vaso sanguíneo, por isso que chama neurohipófise. O que é o primeiro hormônio? O que é a vasopressina, o primeiro hormônio da neurohipófise? É o hormônio antidiurético, é aquele que segura líquido, que faz você urinar menos, diminuir a diurese, segura. Então, quando você está com pressão baixa, ele é ativo, ele se ativa, para você não urinar, para você reservar líquido, aumentar o volume, ok? E quando você está com pressão alta, ele faz o que? Ele inativa, então aumenta a tarefa o quê? Do ducto coletor do néfron a liberar mais urina. Então ele controla a diurese, é um hormônio antidiurético, faz com que você não urine. E aqui eu tenho a ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. É o hormônio do bem-estar. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo isso acontece o quê? No hipotálamo com o eixo com a hipófise. Ok? Eixo neuroendócrino. Eu vou apagar, pode ser? Vamos continuar a falar de quem que nós estamos? Do diencéfalo ainda. Tá? Tálamo e hipotálamo foram vislumbrados, nós vamos agora para o subtálamo. Subtálamo e epitálamo é rapidinho, é um pulo, ok? Ainda sob investigação funcional neural, tá? Mas nós vamos falar um pouco sobre essa estrutura. Epitálamo primeiro, dá uma olhada no epitálamo, ó, olha essa imagem aumentada aqui, maravilha. Tálamo, hipotálamo, a bandeirinha de festa junina. Olha a hipófise de gracinha aqui, ó, eu me matando para desenhar, ok? Então aqui eu tinha quem? Tenho quem? Tálamo. Quem que eu tenho aqui? Hipotálamo. Aqui a hipófise. Quem eu tenho aqui? E quem eu tenho para trás? Toda a região de epitálamo. Tudo bem, pessoal? Dá uma olhada lá, ó, circulado de amarelinho. Atrás é o epitálamo. O limite posterior do epitálamo é isso aqui, ó. É uma área chamada de trígono das abênulas. O que é o trígono das abênulas? É a parte posterior do epitálamo. Vamos falar rapidamente uma função. Né? Algumas, mas tem uma que é interessante. Vamos falar de duas. Daqui a pouco eu fico falando o dia inteiro nesse tal. Tem uma função que é assim, ó, que outra área tem também, que é do tronco encefálico, que é o sonho paradoxal. O que é o sonho paradoxal? Sabe quando você faz uma coisa durante o dia e fica pensando naquilo, e você vai dormir e você fica pensando naquilo que você fez? Né? Aquele pensamento que não te larga, por exemplo, né? Ou algo que você ficou remoendo e foi deitar e é aquele sonho meio louco. Eu sonhei que eu estava no alto de um edifício e lá, sei lá, eu estava fazendo crochê. Você imagina eu no alto do edifício fazendo crochê, é uma coisa assim, não é? Mas que tem a ver quando você passa a pensar assim, eu lembrei da minha avó, mas também não sei o que lá. É o sonho ou sono paradoxal. Ele ocorre aqui, né? Nessa região de trígono das abênulas. Junto com qual outra informação? Com o medo na infância, o medo adquirido na infância. Entende? Por exemplo, o André na infância foi mordido por um chihuahua. Quando se tinha, quando o André tinha 4 aninhos, um chihuahua mordeu o Mário. Vê se pode. O André. Isso também. Ele fez a tatuagem para disfarçar a mordida do chihuahua. Você imaginou? E aí depois de anos, o que aconteceu? O Mário convidou o André para ir lá na casa, fazer um churrasco, fazer qualquer coisa. O que o Mário tinha no quintal? Chihuahua. O André falou, não, que eu não entro. Então não é um medo comum, entende? O medo de uma cobra, de um abismo, de um leão, não é? Medos assim que todo mundo tem, jogo do Palmeiras, não é um medo comum, é um medo assim,
de herdabilidade da infância, é o medo traumático. Então o medo traumático se acondiciona onde? O medo traumático da infância se acondiciona onde? No trígono das abelas, na região de epitálamo. Bom, é isso. São essas duas condições: o sonho paradoxal e o medo, né, de herdabilidade da infância, o medo traumático. Vamos à última área do diencéfalo, tá? Que é essa área de subtálamo. Essa área nada mais faz do que olha quanta coisa faz a programação motora, né? Programação motora. Aí eu vou especificar isso aqui muito rápido. Uma lesão no subtálamo leva a uma característica que nós chamamos de uma lesão, né? Uma lesão no subtálamo leva ao que nós chamamos de hemibalismo, porque você não consegue programar a atividade motora, principalmente no membro superior. O que é o hemibalismo? É isso aqui, ó. São movimentos involuntários e rápidos, são movimentos fortes, são movimentos hemibalísticos. E esses movimentos são derivados do quê? De lesão subtalâmica, já que é uma área de programação motora. Tudo bem? Já? Convulsão? Não é convulsão, porque o indivíduo está normal aqui, mas o movimento está aqui. Ele vai erguer a mão, faz isso. Vai baixar a mão, faz isso. Mas como que acontece isso? Porque é uma área que programa essa movimentação, uma movimentação de símbolo escapular, símbolo pélvico, mas principalmente escapular para membro superior. Então ele não consegue programar o movimento, ele tem a intenção de realizá-lo, ele sabe como realizá-lo, mas quando vai realizar, a programação está falha, ele não consegue programar nem a velocidade, nem a distância, ou seja, ele tem uma dismetria e uma disdiacocinesia. É que eu não quero entrar em detalhe, entendeu? Vamos ver uma pessoa com hemibalismo? Aqui tem Gogli, aqui ou não? Sim. Tudo bem. É tipo Parkinson? Gogli tem mais. Não, Parkinson já é uma outra coisa. Também é uma falha na. Por que perguntou? Também é uma falha na programação, mas que não gera hemibalismo, o Parkinson gera tremor, é chamado de tremor intencional. E também gera outros sintomas, como o cano de chumbo ou roda denteada. Nós vamos tratar do Parkinson também no quarto bimestre. Esse quarto bimestre precisa ter uns 5 meses, esse quarto bimestre. Né? O professor tem a ver com a histeria ou não? Não, é a única coisa que eu... Eu confundi um vídeo do Freud que eu vi que ele mostra a pessoa hipnotizada e ela para de ter esses movimentos aí. Tem a ver isso? Não tem nada com o subconsciente. Vamos ver se aqui tem uma. Nossa, o idoso não Esse sei. hemibalismo é sempre rápido, como você fez? Ou ele pode ser um Não, ele pode ser pouco mais lento? Pode ser um pouco mais, mas evolui, né? Aí eu já estou dando uma Tá. exacerbada. Já deixou mais intenso, né? Não sei se esse é o melhor vídeo. Aí acontece porque, tipo assim... Olha lá. Ó. Deixa eu ver. Professor, e essa lesão, ela acontece por um acidente, um acidente mesmo? Ou um acidente vascular encefálico, né? Um derrame, no caso, um acidente vascular encefálico, ou, por exemplo, uma tumoração, qualquer situação que venha a mudar a conjuntura celular daquela área. Professor, tem bastante gente que eu vou conversar sobre isso, e a pessoa fala assim, ó, seria um movimento? Como? Fica assim, ó. Não, isso é tique. Ou distonia. Eu já contei a história de um paciente que eu atendi há uns 3 meses atrás, melhorou ainda bem. Um paciente distônico, eu posso contar isso já. Ó. Eu conheço uma pessoa que tem lesão nessa área por de nascimento, por malformação. Sim, pode ocorrer também. Chama agenesia. Outra linha endócrina, né? Sim. Olha lá. Olha lá, olha o movimento da perna.
Você já é um quadro avançado de hemibalismo, tá vendo? Ó. E é tratável? Ele não estica porque quer, entendeu? É tratável? É. Ou tratado farmacologicamente ou eletricamente, com um eletrodo na área para estimular o que seria, o que restou, ou as células que estão impulsionadas no subtálamo, ou farmacologicamente através de moderadores também. Mas, tipo assim, não tem cura definitiva para essa Não. vida? Isso. Tem tratamento para menisco. Ô professor, só uma coisa, ali na parte do epitálomo, essa parte do sonho que você falou, Sim. como que chama? Trígono das abênulas. E parte inferior do trígono das abênulas é da glândula pineal, que vocês já ouviram falar da pineal. Hipófise é uma coisa, pineal é outra. Então, esse trígono ele faz parte do epitálomo. Faz. É o limite posterior do epitálomo. Ah, entendi. Eu não entendi isso daí, Maurício. Assim, onde que ele fica no epitálomo? Porque eu achei que fosse a área fora ali, né? Eu achei que era outra. Eu achei que fosse Essa fora viradinha, do não é? epitálomo. Essa viradinha aqui, ó. Ah, Ó. tá. Entendi. É que esse Não, você falou multimídia. limite, eu imaginei que ele dava no trígono das abelhas. Sim. Mas é dentro dele, né? Faz parte do epitálomo. Tá. Ou seja, é que não dá para ler, ó. Você quer ver? Ó. Então agora eu entendi. Aqui está escrito, ó, abênulas. Tá? E essa curvinha, ela toca na pineal, é isso? A pineal é a projeção inferior trigonal, é a pineal. E é uma glândula. E que também produz hormônio. E que inclusive produz parte da nossa melatonina. Ok? Que te induz ao quê? Ao sono. E aí você dorme e sonha paradoxalmente. Entendeu? Mas então o epitálomo, a função principal assim é essa. São essas duas. E também, obviamente, do trauma na infância, né? O medo traumático. Vamos lá, pessoal. Pessoal, diencéfalo, ok. Ó, vale lembrar que tem a prática, hein? Nós temos que visualizar tudo isso na peça, no laboratório. A peça lá em cima, ó. Ok? Maravilha. A gente vai hoje? Não, hoje não. Ah, tá. Eu não tenho. Eu quero fazer. Pessoal, diencéfalo, ok? Próximo capítulo, tronco encefálico. Vamos começar um capítulo novo de tronco encefálico. Se não entender tronco encefálico, não entende o bimestre que vem. Se não entender o diencéfalo, também não. Se não entender nada de nada, não vira psicólogo. Então vamos lá. Isso é uma vista o quê? Isso é uma vista posterior do tronco encefálico. Eu estou olhando o tronco encefálico por trás. E esse tronco encefálico ele é dividido em 3 porções. Ele é dividido nessa porção aqui, ó. Essa é a primeira porção. Tudo que está ali é integrado à primeira porção do tronco. É a nuca, seria, né? Não. Não. Essa área é o tronco abaixo do diencéfalo. Quer ver? Eu vou voltar na imagem lá, ó. Ó. Aqui não era o nosso. Eu vou riscar, aqui é do de limpar, né? Aqui é o tálamo, não é? Sim. Aqui é o hipotálamo, não é? Aqui é o subtálamo, não é? Aqui é o epitálamo, não é? Sim. Então ali é o diencéfalo. Olha o tronco aqui embaixo. Você está entendendo o tronco? Olha o tronco, olha o tronco aqui, ó. Ó. Sim ou não? Só que esse tronco está sendo visto de lado. Então aqui é quem, ó? Mesencéfalo, aqui é ponte, aqui é o bulbo. Sim ou não? Mesencéfalo, deu para entender? Ah? Não está errado falar que a nuca é externa, é dentro da nuca. Certo ou não? Muito bem. Você lembra do crânio? Você lembra do crânio?
Vocês lembram quando vocês olhavam o crânio por baixo, tinha um buraco enorme? Como chamava? Deixa eu não passei você. Forame magno. É um forame magno. Então quem passa pelo forame magno? Isso aqui, ó. Ó, bulbo e aqui o forame. Não sei se eu estou sendo claro. E aqui é osso, ó. Aqui é o crânio. É a base do crânio. E quem está descendo aqui? O bulbo. Para virar quem? Para virar a medula. Ficou claro agora? A medula espinal. Deu para projetar mais ou menos assim? Tá? Qual que é o nome de cima do bulbo? A ponte, mesencéfalo, ponte e bulbo. Ok? Vamos voltar para a nossa imagem. Olha o que nós temos aqui, ó. Uma vista o quê?